Hoje eu convido vocês a me acompanharem até esse universo dos jogos de futebol de Copa do Mundo, mas não é para a gente fazer bolão, nem decidir se Brasil conquista o Hexa ou não, mas sim para que a gente possa conversar sobre quais as sensações que a gente tem quando assiste aos jogos. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem por aí com vocês? Eu sou Vanina Sigrist, sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte, podem entrar. Eu não sei se vocês por aí curtem Copa do Mundo, assistem aos jogos, compraram, sei lá, o tão famoso álbum de figurinhas aí da Copa e já conseguiram nos envelopinhos uma figurinha Legend, como dizem, do Neymar Gold que vale R$ 4.000 e assim por diante, já enriqueceram com isso, ou se vocês estão simplesmente assistindo aos jogos em casa, saindo aí com os amigos, indo no barzinho e achando um pretexto para beber na segunda-feira, na quinta, na sexta, enfim. Mas eu trouxe esse assunto de futebol, né, e de Copa do Mundo aqui para nossa Casa na Arte hoje. Aí vocês podem me perguntar, mas por que, Vanina? É para falar de futebol como arte? Já que aqui no canal a gente conversa sobre isso? Na verdade não, porque eu nem teria toda essa experiência e competência, já que eu mesma não curto tanto esportes e acompanho todos os campeonatos e torço para um time favorito. Mas eu queria, na verdade, encontrar um texto da literatura que fosse divertido, que fosse bacana e que falasse sobre Copa do Mundo e que falasse sobre futebol para que a gente pudesse pontuar essa data e marcar essa data aqui no nosso canal. E aí, nas minhas pesquisas, é claro, eu não tive nenhuma dificuldade, pessoal, de encontrar textos assim, porque a literatura brasileira está cheia de contos, de crônicas esportivas super saborosas, de grandes nomes, inclusive da literatura nacional, como o próprio Drummond, e vocês conseguem encontrar muito facilmente esses textos. Paulo Mendes Campos, Nelson Rodrigues escreveu muito sobre futebol e vários outros aí elementos da cultura, né, dita brasileira, dita nacional, que é mais assim genuína. Mas aí eu pensei, que tal trazer um nome talvez mais desconhecido, mais contemporâneo, mais recente e de alguém que fale da Copa 2022 mesmo, que é essa Copa que a gente tá, né, acompanhando agora, a Copa do Catar, para ver se tem algum elemento novo ou algo assim. E aí eu encontrei esse texto, vou dividi-lo aqui com vocês, é uma crônica super curtinha, faço a leitura inclusive aqui para que vocês também conheçam, porque eu acho é um texto que permite que a gente converse sobre coisas bem interessantes. E eu acho que é um texto que escolhi inclusive para trazer aqui para o canal e para dividir com vocês, porque colou demais com algumas sensações que eu senti e com algumas falas que eu tenho ouvido bastante, pelo menos nos círculos aí sociais pelos quais eu passo. Então, todo mundo que tem mais ou menos, eu acho, a minha idade, né, já teve essa sensação, já falou, já ouviu algo do tipo. Mas quem são os jogadores da seleção brasileira mesmo? Eu não conheço o goleiro, não conheço o atacante, a não ser o Neymar, que é um nome assim mais conhecido, eu nem sei quem é Alisson, Richarlison e assim por diante. Quase ninguém fala de Casimiro e ele foi o cara que fez aí o último gol do segundo jogo do Brasil, que é a data aqui em que eu tô gravando o vídeo, tá? Então, por enquanto, foram só 2 jogos e o Brasil ganhou esses 2 primeiros aí da primeira rodada, né? Mas quem são, afinal de contas, esses jogadores? Os números das camisas, de onde vem, de que time eram ou não eram? Quase todos já nem estão no Brasil mais, né? Como a gente sabe, é uma prática muito comum que eles despontem em times aqui do Brasil e que eles imediatamente na sequência assinem os seus contratos milionários e saiam fora, vão para países na Europa e ou em outros continentes. Então a gente realmente não conhece. Das duas, uma. Isso denota que a gente está ficando velho, talvez, né? Então a gente não é mais criança, não é mais jovem, enfim, da época em que a seleção brasileira era mais conhecida, porque eu acho também tinha jogadores que talvez ficassem mais tempo jogando aqui no país antes de ir embora e faziam carreira aqui, às vezes faziam questão de ficar num time aqui, né, como muitos jogadores, ou também tem um outro aspecto, eu acho, o futebol mudou muito, né? Vocês têm essa percepção também, porque virou um grande negócio,
né? Entram muitas empresas, muitos investidores, capital nacional, estrangeiro, as marcas que patrocinam, os próprios jogadores, eles assinam contratos e recebem muito mais, não pelo futebol que eles fazem, né, pela arte que eles levam aos campos, mas sim pelos produtos, pelas marcas, pela imagem que eles cedem, que é uma imagem publicitária fabulosa que rende milhões para muitas empresas e que passa muito longe, né, de um público mais popular que gosta de frequentar estádios, que acompanha jogos pela televisão, ou rádio, ou serviços de streaming, enfim, porque hoje a gente tem uma diversidade muito maior, né, de transmissões. E, enfim, que vestem a camisa do time mesmo e gosta de torcer e faz com que o filho torça também, ou a filha pelo mesmo time, né, do coração e assim por diante. Então essa cultura também mudou bastante. Talvez esse seja um outro motivo que explique a gente não conhecer os caras da própria seleção brasileira. Independentemente de todas essas mudanças, transformações, ou na nossa vida, ou no próprio futebol brasileiro e internacional de uma forma geral, e nessas grandes competições que cada vez são mais, né, eu acho, milionárias aí, mais globalizadas também, porque eu li recentemente a notícia de que estão contemplados 53 países aí, em meio às seleções, né, e aos times, enfim, que estão participando. Então é um número enorme de diferentes países, diferentes culturas, idiomas, né, costumes, enfim, o que dá um caráter multicultural e multidiversidade incrível para essa competição. Mas eu acho que uma coisa que não mudou, e é o fator assim de escolha da crônica que eu faço, né, a leitura agora aqui para vocês, é assistir aos jogos na casa de um amigo. Então o título da crônica que eu escolhi é Copa na Casa do Amigo, do Emanuel Madeira Masqueto. Ela foi publicada agora há poucos dias, no último dia 27, num portal super bacana que eu descobri, que é o crônicasdacopa.com.br. Eles fazem desde a Copa anterior de 2018 da Rússia, fizeram a Copa Feminina de 2019 na França e agora essa do Catar. Então é um portal em que vocês encontram diariamente novos textos, que são crônicas esportivas não só sobre os jogos da seleção brasileira, mas sobre as impressões deles sobre os outros jogos, as equipes que estão despontando ou não. E é uma equipe super variada de cronistas, incluindo homens e mulheres que estão super ligadas nesse universo, que fazem pesquisas, já publicaram livros, inclusive, né, e outros materiais a respeito. É bem bacana, é um projeto que surgiu, me parece, de modo muito mais pequeno. Tem uma origem, inclusive, acadêmica, né, com 2 professores e profissionais aí da área de educação física, na área da publicidade, e esse portal tem crescido demais e reúne nomes jamais conhecidos da literatura e outros de jovens, né, que têm despontado só agora. Então são saborosíssimos os textos, e esse do Emanuel em particular é um texto que me chamou a atenção, porque eu, desde muito pequena e de criança, quando visitava a casa de amigos, tinha essas sensações, não só para assistir jogos da Copa, mas para assistir jogos da Copa também. E depois da leitura do texto, eu acho que vocês vão entender melhor, é claro, o que eu estou dizendo. Então vou fazer a leitura agora para que vocês sintam um pouquinho desse clima, que é um clima bem bacana que ele traz, e talvez vocês se identifiquem ou não tanto quanto eu. Vamos nessa? Quando vai chegando a época de Copa, o coração carrega ufanismo e nostalgia. É por isso que fico todo memorialístico assim. Tinham-se mais motivos para matar a aula na escola do que estudar, e um deles era o de ir assistir os jogos na casa dos amigos. Fora de nosso habitat casual, a aventura da Copa do Mundo na casa do amigo começava pelo canal. Meu pai, sempre exigente com os comentaristas que gostava, cultiva o conservadorismo com seu canal favorito ao assistir a Copa como gosta. Na casa do amigo era sempre diferente. A família alheia assistia em um canal diferente, então eram novos ângulos, novas opiniões, novidade pura. Na casa do amigo havia sempre snacks para afilar durante o jogo, Doritos, Ruffles, Negresco e outros gordurosos mais. Sujavam a mesinha de centro, tinha uma mesinha de centro na frente do sofá na casa do amigo. Jogo da Copa diferente era esse.
quando o comentarista era só o da TV, e isso já significava um grande ponto positivo. Durante os intervalos, folheávamos os álbuns de Copa, rolava uns mini campeonatos de bater figurinha ou combinávamos de depois jogar um FIFA. A farra que durava no máximo 2 horas no horário de Brasília, mas pareciam 5 na cabeça imaginativa da infância. Como pode-se perceber, não era pelo esporte, o fanismo, muito menos por causa do Ronaldinho Gaúcho que assistia à Copa na casa do amigo. Era pela novidade de um novo ponto de vista. Eu sempre tive essa sensação, gente, indo à casa de amigos, assim, da escola principalmente, né? É sempre uma casa diferente e, consequentemente, você está entrando num mundo totalmente diferente, né? Porque são os hábitos daquela família, né? Então, o teu amigo sempre vai comer coisas diferentes do que você come na tua casa, em horários diferentes do que você costuma comer. As regras do pai, da mãe, dos avós, dos cuidadores, enfim, são outras também. Então, é super interessante, porque é outro mundo. E para um mundo de criança que é um mundo ainda pequeno, as referências ainda são poucas, são poucos círculos sociais, então já é um mundo extraordinário, de muita fantasia, de muita imaginação, que eu acho é trazida pela crônica aqui, né, do Emanuel, porque é um mundo assim à parte, né, com novas regras, comidas diferentes. Eu me recordo de comer um sanduíche de uma forma diferente, que era preparado para a mãe de um amigo, né, pela mãe de um amigo de uma amiga. Enfim, o modo como arrumava a bebida, a comida, se fazia pipoca, não fazia, em que horário. Ah, tem gente que coloca ketchup na pipoca, coloca azeite, coloca vinagre, sei lá o que, e eu nunca tinha visto aquilo. Eu sempre tinha essa sensação. E eu acho até hoje, a gente visita os amigos, eu tenho assistido os jogos com os amigos, mencionei, então é sempre aquilo, de cada um com o seu jeitinho, a seu modo, curtindo o jogo. E eu acho uma crônica que também fala um pouco de você não assistir ao jogo, que é o que também rola. Porque se você tá com uma galera, você conversa sobre milhares de assuntos, você se distrai, tem um que vai beber, tem um que vai fumar, tem um que vai fazer sei lá o quê, tem as crianças, às vezes que agora, na minha geração, já tem filhos, então são os filhos que estão ali juntos, reunidos, brincando, você se distrai porque você tá preocupada, se a criança tá curtindo, tá brincando, tá comendo, enfim. Você não assiste ao jogo, né? Eu acho que o de menos é o jogo. Eu acho que o que ganha o protagonismo ali na cena é a reunião, é a interação, é o bate-papo, é conversar sobre tudo e colocar o papo em dia enquanto o jogo rola. E você às vezes percebe que o jogo tá rolando quando todo mundo ao redor grita. E aí você vê que foi gol, né? Ou quando o vizinho grita, porque na televisão dele o gol sai antes, né? Tem aquele delay, aí segundos depois você grita e comemora também. Enfim, eu acho que é uma oportunidade da gente reunir, da gente conversar, da gente compartilhar, claro que tomando ainda medidas de prevenção, enfim, porque a Covid parece que todo mundo fala tá voltando, ela nunca foi embora, né? Mas todo mundo fala tá voltando e a gente ainda tem esse fantasma nos assombrando, mas eu acho que vale a pena tentar reunir, mesmo que num grupinho pequeno ou num lugar mais abertinho, mais arejado, enfim, para curtir simplesmente, porque o país mereceria ganhar esse Hexa, já que está precisando de um motivo de alegria, um motivo para comemorar e que seria um motivo de coesão e de união dentro de um país que a gente sabe está super dividido em outros aspectos, certo? Espero que tenham super gostado da minha indicação de leitura e se tiverem outras, coloquem aí nos comentários. E se também tiverem uma opinião sobre o placar, também coloca pra gente ver se você vai adivinhar qual vai ser o resultado do próximo jogo do Brasil e se o Brasil leva esse troféu ou não, tá bom? Nos encontramos aqui na próxima semana para mais vídeos sobre arte ou qualquer outro assunto que nos interesse, tá bom? Prometo voltar. Até lá!